Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio. Pessoal, esse episódio está muito especial porque ele foi um episódio muito pedido pelos nossos clientes e pelas pessoas que normalmente acompanham aqui os episódios no canal. Nós tivemos uma série de pedidos para falar sobre documentação, esclarecimentos sobre documentação. E não podia ser diferente. Os nossos convidados hoje são especialistas no mercado imobiliário e estão aqui para esclarecer as dúvidas dos clientes que nos mandaram os pedidos relacionados a esse ajuntado de documentos que durante a jornada da aquisição de um imóvel na planta, ele é bombardeado aí o tempo inteiro com documentos, minutas e esclarecimentos que são necessários para que o cliente fique sempre mais tranquilo em relação a tudo que ele recebe durante a jornada de compra. E não podia ser diferente, dois advogados especialistas no mercado imobiliário estarão conosco hoje para tirar todas as dúvidas que você tem sobre essa documentação. Um velho conhecido do nosso Vida Melhor em Condomínio, o Dr. Diego Bassi, muito bem-vindo mais uma vez ao Vida Melhor em Condomínio. E estreando aqui na nossa bancada, a doutora Alessandra Dias, que vai compor aqui a nossa mesa e nos ajudar a esclarecer. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceito o nosso convite e fiquem à vontade. Doutor Diego, dá uma relembrada aí para quem não te conhece de outros episódios. Quem é você no mercado imobiliário? Um prazer novamente estar aqui com vocês nesse formato gostoso, né? Muito bom poder falar de direito, ser sério, porém de uma forma mais leve. Isso é muito legal. Parabéns à Cury pela iniciativa e a forma que aborda aqui para os seus consumidores. Eu sou Diego Bassi, né? Eu costumo dizer que eu sou advogado de chão de condomínio, né? Eu nasci dentro do condomínio, então esse negócio da fazenda é o que a gente vai falar, da fazenda à mesa, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui da incorporação ao próprio condomínio, é o que eu faço há 22 anos. Então eu gosto muito desta troca porque são experiências que a gente vem adquirindo o repertório há 22 anos e poder falar de uma matéria que a gente tem uma certa familiaridade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. A gente não tem dúvida, né? Sempre tão sorridente, dá vontade de fazer podcast com ele todo dia. Vai, doutora Alessandra, conta pra gente quem é você no mercado imobiliário. Eu sou uma advogada também de chão de fábrica, talvez até para fazer uma alusão aí à obra, eu sou uma gestora de obras, né? Eu brinco que eu encho a laje do direito, porque quem trabalha com direito imobiliário e condominial tem esse perfil. Também, como o Diego, há 22 anos no mercado, nós somos quase irmãos, né? Só não somos da mesma mãe, mas a gente tem essa jornada e também aqui honrada de estar nesse momento para falar diretamente com o consumidor nesse momento tão delicado que é da compra ao recebimento do imóvel, né? Para a realização de um sonho juridicamente correto. É isso aí. Vamos lá, vamos começar então falando, vamos tentar construir aí uma linha do tempo, uma organização, porque são muitos documentos que a gente tem para tratar. Então, doutor Diego, a bola está contigo. Me conta sobre a documentação para início de obra. Que documentos a gente tem que apresentar, que a construtora precisa apresentar para estar em conformidade aí com a lei, para dar o pontapé? Olha só, Sabrina, eu costumo dizer que um empreendimento, ele é um bebê, né? E você tem as fases do bebê. E nós temos a fase embrionária, que é justamente o que a gente vai começar aqui, né? Que é justamente quando a gente tem que apresentar alguma documentação, alguns documentos, inclusive previsto numa lei lá de 64. Muito se fala, né, que o Brasil não tem a legislação do Brasil não é legal, que ela é defasada, mas essa lei de 64 é muito interessante porque olha quanto tempo a gente correu e é lá justamente, é nesta fonte que a gente vai beber para ter toda a segurança jurídica para que o adquirente do imóvel ele tenha esta segurança porque a coisa vai acontecer, como já falamos em capítulos passados aqui. Então hoje nós temos a primeira situação. Quais documentos precisa ter um impedimento? O que o consumidor precisa certificar se aquilo está ok? É um rol taxativo que está no artigo 32 da lei de 64, mas basicamente o que eu vou trazer aqui? Coisas muito simples, que é saber se
Se primeiramente aquele imóvel ele pode estar naquele zoneamento, isso é extremamente importante, porque às vezes há um projeto, há uma situação seguida e às vezes há alguma divergência. Tanto é que aqui em São Paulo já tivemos algumas situações em que não pôde prosseguir, mesmo tendo todas essas situações. Então é importante verificar isso. Questões de infraestrutura também extremamente importante verificar que vai estar nesse documento inicial. Temos que ter o registro público da regularização desta obra que vai nascer à frente. Precisamos também tá no próprio artigo 32 da lei, saber se todos os documentos necessários estão registrados no cartório de registro de imóveis. E aí a gente entra em quais são esses documentos. Agora vem a vaca fria. É isso quais que eu ia falar. Eu falei, doutor, você está virando folha aí. Eu falei, Jesus, lá vem meu advogado. Isso aqui a gente coloca porque assim, são coisinhas simples, mas que é importante. Título de propriedade do terreno, a pessoa que está vendendo realmente é a proprietária, está tudo certinho com o terreno. Todas as certidões do poder público foram apresentadas no cartório que aquele imóvel está legal, não tem problema. A matrícula vintenária do imóvel, extremamente importante, porque você pega 20 anos pregressos desse imóvel para saber se está ok. Temos o cálculo de área de toda essa edificação, se está correto ou não, e uma bola aqui que eu acho que é principalmente que é a certidão de quando o condomínio vai ser instalado, que é a convenção condominial, que aí é um passo adiante que com certeza nós vamos falar um pouquinho aqui à frente. Nossa, mas é muita coisa só para começar, né? Mas esse rol de documentos, ele é preliminar ao que o cliente recebe, né? Isso é mais para aquisição do terreno, para garantia de que eu posso fazer uma incorporação ali. Então, tem muita documentação antes da relação com o cliente, né? Entre a construtora e o vendedor do terreno. É um dever de casa, construtora / incorporadora, quer dizer, é um dever de casa dela que não pode falhar em razão dessas situações. E depois vem o próprio consumidor, o comprador, que muitas vezes hoje vai se certificar se aquilo realmente está ok, se todos esses documentos eles estão apresentados, mas isso é uma lição de casa, né? É uma condição sine qua non, como a gente diz no direito, para que a construtora / incorporadora possa seguir para que esse condomínio, para que esse bebê possa nascer. Então, acho que é um esclarecimento importante. Esse rol de documentos, ele é condição básica para que o empreendimento exista, né? Então, quando a gente vai fazer um lançamento imobiliário, todo esse dever de casa já foi cumprido pela incorporadora para que a gente tenha segurança nesse lançamento imobiliário, né? Olha, eu gosto de usar muito esse exemplo. É uma certidão de nascimento, a gente estava falando em bebê, eu não posso inverter, eu não posso a criança, né? Eu não posso ter o bebê nascendo para depois eu ter a certidão de nascimento. Eu não posso inverter isso, porque senão não há qualquer tipo de correlação. Então, eu tenho esse bebê nascendo, né? E para que ele ganhe a forma jurídica, ganhe a capacidade para seguir todos os atos, eu preciso cumprir esses regramentos. Não adianta eu ter um projeto, né, lindo, sonhado, e não cumprir isso aqui. O empreendimento não pode seguir. Então, é um dever de casa, frise-se, da construtora / incorporadora em fazer isso aqui preliminarmente. Pegando o gancho aqui do que o doutor Diego falou, explica pra gente, doutor Alessandro, o que é essa convenção de condomínio? Então, vamos lá. Convenção é aquele documento que o advogado, tanto do direito imobiliário quanto do direito condominial, passa bons anos tendo que avaliar, estudar, discutir, e toda a assembleia condominial acaba também falando da convenção, né? Até porque a convenção, para quem é da área imobiliária ou condominial, sabe que é a certidão de nascimento do condomínio. Vou até fazer um detalhe importante que eu acho que aqui é interessante até para falar da convenção. Todos os documentos que o Dr. Diego citou, eles são registrados no cartório de registro de imóveis justamente para dar publicidade. Então, o adquirente ele vai ter duas situações que ele vai poder ter publicidade anterior à venda do imóvel, que são esses documentos que o Dr. Diego citou, que vai dar segurança para aquisição, e adicionalmente a convenção, que eu costumo dizer nas assembleias, que é o contrato de adesão, né? Não dá muito para interferir, a construtora incorporadora vai construir esse documento, que vai ser o regramento, é a relação do proprietário, do adquirente do imóvel com o próprio imóvel. Então, vai dizer quem representa o condomínio, onde ele está localizado, e principalmente nessa relação inicial construtora
com o consumidor é como funcionam as unidades, qual a metragem, qual a fração ideal, onde localiza a garagem, quantas vagas de garagem, e esse consumidor vai ter acesso a esse documento, claro, ele vai procurar no cartório de registro de imóveis, inclusive ele vem até discriminado nos folhetos de venda, o registro, né, onde está registrado no cartório, e adicionalmente a disponibilidade dessa minuta da convenção. Por óbvio que essa convenção ela pode sofrer alguma alteração até a entrega do imóvel, porque às vezes precisa de um ajuste, às vezes é uma vaga de garagem que mudou no projeto, mas esse é o documento, é a certidão de nascimento do condomínio. Que legal. Então, assim, acho que deu uma esclarecida, porque é o primeiro documento e essa minuta todos os clientes podem ter acesso, até porque qualquer pessoa pode ter interessada naquele imóvel, uma vez que é um documento público. E também, na conclusão da obra, é normal que seja um momento de maior discussão em relação a essa convenção, onde todo mundo vai ter mais interesse em destrinchar os regramentos que estão descritos nela, né? Isso mesmo. E esse regramento vai acompanhar a vida condominial. Claro que esses condôminos têm depois possibilidade de fazer alguma alteração, onde na própria convenção consta como se altera. Eu vou até fazer um paralelo, costumo dizer que a convenção está para o empreendimento como a Constituição Federal está para o nosso Brasil, né? Ele é o documento fundador, é o que faz o condomínio ou empreendimento ter legalidade para os adquirentes. Mais claro que isso é impossível. Eu vou fazer aqui quase uma chamada em relação aos documentos, porque a gente fez uma lista, né, de documentos que foram pedidos para explicação, então mesmo que às vezes ele não tenha uma grande correlação um com o outro, mas vamos fazendo, porque eu acho que está bem didático, e mais importante assistindo o episódio inteiro, vai saber uma lista de documentos, vão ficar clarificados aqui para todo mundo. Agora nós vamos falar sobre o memorial de incorporação. Doutor Diego, conta para a gente o que tem nesse memorial de incorporação, o que a gente pode buscar nesse documento também, assim como a doutora Alessandra contou para a gente sobre a convenção. Olha que interessante, o memorial de incorporação, ele é um documento que eu falo assim, ele é uma cartilha, em que pese a convenção lá na frente, mas ele é uma cartilha porque ele é o documento jurídico que vai trazer todos aqueles documentos que eu falei inicialmente, vai estar tudo dentro desse documento, onde poderá ser consultado. E o que esse documento traz efetivamente para o consumidor, né? É a segurança de que tudo aquilo que foi apresentado por parte da construtora incorporadora será cumprido. É um livrinho que vai estar lá todas as disposições, inclusive a segurança jurídica de todos aqueles documentos que eu falei anteriormente, é como se fosse um arquivinho, que está tudo lá dentro, mostrando que podemos seguir, há uma segurança jurídica para que esse adquirente, se ele tiver dúvida em qualquer situação, ele pode ir nesse memorial de incorporação, que lá todo esse regramento estará previsto juntamente com esses documentos que eu acabei de dizer. Então acaba tendo uma interface entre eles, e o consumidor, tendo isso aqui, qualquer situação que eventualmente venha para uma discussão, este é um vetor, acaba sendo um documento que vai falar para o lado para cá ou para o lado para lá. Documento determinante em relação ao histórico daquele empreendimento até o lançamento. É isso, ele vai trazer a segurança de tudo aquilo que eu falei, ele vai compilar, é como se, eu brinco com o memorial, é como se fosse uma consolidação de leis, né? Porque você vai pegar, só que é de documentos, você vai pegar todo o histórico, vai trazer lá dentro e ter, inclusive, as questões futuras estarão dentro do memorial de incorporação. Bom, acho que fica até mais fácil, então, ao invés de pensar naquelas certidões vintenárias e buscar toda essa documentação, o cliente ou o comprador, alguém que estiver interessado na documentação de um imóvel, o documento que pode sintetizar tudo isso é o memorial de incorporação. Perfeito. Lembra quando a gente falou do patrimônio de afetação? Não vou entrar aqui. A gente tem um episódio exclusivo sobre patrimônio de afetação, pode voltar lá e assistir, que tem toda a explicação. Perfeito. Então, assim, e isso aqui, ele passa a ser uma questão vital lá na frente. Por quê? Porque ele já foi apresentado aqui em incorporação. E muito, quando se acontece ali no patrimônio de afetação, um documento que ele vai, por vezes, ser visitado é o memorial de incorporação, porque aqui está a vida pregressa do imóvel e algumas outras regrinhas que estão estipuladas nos termos da Lei de 64. Entendido. Agora, vamos lá, um dos mais questionados documentos e queridinhos aí dos clientes é o memorial
memorial descritivo. É o documento que mostra, assim, olha, o que você comprou, como ele vai ser entregue, onde é que está essa segurança. Por vezes a gente vê o memorial descritivo sendo ferramenta usada aí nessas discussões, principalmente para quem compra um imóvel na planta. Vou deixar à vontade. Qual dos dois quer falar do memorial descritivo? Quer que eu fale? Não. O memorial descritivo, a gente primeiro tem que partir da premissa que para erguer o empreendimento, né, e a Cury é campeã aqui no Brasil, precisa ter o projeto, a gente precisa seguir algumas normas técnicas, né? Inclusive uma delas que a gente usa bastante no dia a dia é o cômputo das frações ideais. Isso deve estar registrado no cartório também, até para que no futuro o adquirente / condômino tenha acesso, e às vezes a gente acaba até tendo discussões em questões de frações, de localização das vagas de garagem. Então, também, assim como o Diego mencionou, é um compilado de documentos mais de ordem técnica, ligados à estrutura do condomínio, da estrutura do futuro empreendimento. Tá? Uma situação importante também, que eu acho que o Diego acabou falando da documentação, por que é necessário ter esse compilado de documentos? A gente não pode esquecer que o empreendimento nasce de um terreno que já pertenceu a alguém. Então, esses documentos, principalmente as certidões negativas de pagamentos de tributos, pagamentos em relação ao INSS, que é implacável com os devedores, ações de diversas ordens, trabalhistas, cíveis, essas certidões negativas, elas devem compor essa documentação registrada no cartório para garantir que esse imóvel a ser ali erguido não tenha nenhum problema passado que afete no futuro. Se o memorial descritivo, vez ou outra, é sacado como uma ferramenta para esclarecimento, eu tenho certeza que o mais aguardado de todos os documentos de quem compra um imóvel na planta é o manual do proprietário. Né? E esse manual do proprietário, a gente que interage muito com o mercado imobiliário e vê esses momentos, a gente vê que é um documento muito importante, muito detalhado e, por vezes, não tão estudado quanto deveria. Tanto o manual do proprietário quanto o manual do síndico, que são ferramentas poderosas na relação entre o consumidor e a incorporadora, a construtora, que seja. Então, eu queria que o doutor falasse um pouco desses dois manuais, que são importantes, mas não sei se até culturalmente a questão de só pelo nome manual já dá uma afastada na dinâmica, mas é um documento também poderoso, né? É extremamente importante. Talvez, e o instrumento mais palatável para o consumidor, mas como qualquer coisa que a gente compra, são poucas pessoas que vão, né, compulsar o manual. Deixa eu ver como isso faz. Geralmente, as pessoas acabam até fazendo alguma coisa, seguindo, não é isso, Alessandra? E depois a gente acaba vendo os impactos. Por quê? Por não consultar um material que foi feito, eu costumo dizer, é o sapatinho da Cinderela, foi feito para aquele empreendimento. Você tem que seguir, porque aquilo ali nós temos normas, né, que podem e devem ser seguidas, coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas, sob pena de ter impacto nas garantias contratuais e legais. Então, muitas vezes, as pessoas acabam esquecendo deste manual, não observando, principalmente em momento de obras, eu estou falando aqui do consumidor, seguindo, e acaba, de certa forma, maculando a sua garantia pela ausência de observância aquelas questões. Fala, olha, mas eu não sabia. Não, está no manual que foi pensado, foi idealizado sobre esse aspecto. Então, muitas vezes, as pessoas acabam tendo uma negativa por parte de da construtora para uma correção de um vício, mas não é porque a construtora é ruim, ela seguiu com base numa norma e disse, para que isso se mantenha a garantia, deve ser observado estas regras. E a partir do momento que você não segue a regrinha básica, o feijãozinho com arroz, obviamente que a sua garantia acaba ficando comprometida. Então, talvez esse manual é o que as pessoas sempre estão esperando, principalmente na entrega de chaves, é justamente esse documento que por vezes acaba, se bem observado, acaba tendo a relação com a construtora de forma muito parcimoniosa e às vezes não. Por quê? Porque a pessoa deixou de observar requisitos
técnicos, porque o manual ele é feito com base em norma. O manual ele é feito com base em questões também legais, com base em questões do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. E as pessoas não observam aquilo e, obviamente, acaba tendo impacto. Então, o manual, eu sempre digo, qualquer dúvida, ele tem que ser um dicionário. Lembra quando a gente não sabia uma palavra, a gente compulsava o dicionário? É muito engraçado, porque quando você vai lá, mexe, você não esquece, né? Se alguém te fala, você esquece. Você faz isso e você acaba preservando as suas garantias, visando assim, prevenindo responsabilidade, bem como provendo a conservação e ressalva de direitos da sua unidade. E aí a gente tem também o Manual do Síndico, que exatamente a mesma vai a mesma regra em relação a entendimento, conhecimento e tratamento preventivo, aprofundamento sobre cada item técnico dentro que é entregue. Isso vale para o cliente na sua unidade, quando ele recebe o manual do proprietário, e igualmente o corpo diretivo. No momento da conclusão também se entregue o manual do síndico, né? Perfeitamente. Esse manual, veja bem, ainda que tenhamos, você tem obrigações, você tem manutenções legais que devem ser feitas naquilo sob pena de garantia. E aí a responsabilidade, nós estamos falando de áreas comuns. E quando a gente fala de área comum, é o patrimônio de todos. E sendo o patrimônio de todos, o síndico e principalmente o representante legal do condomínio, ele tem obrigações na vigilância e no cumprimento daquelas normas, sob pena de dar um problema posteriormente e ter uma ação, uma discussão judicial, e ser invocado este manual e vai falar, olha, você não fez o que tinha que ter sido feito. Então, daí também está a importância de ter um síndico que acompanhe, muitas vezes um próprio engenheiro. Eu digo, né, que hoje tem duas coisas, Sabrina, que os condomínios, eles não podem abrir mão. Eles não podem abrir mão. Não é mais artigo de luxo. É o engenheiro condominialista e o advogado condominialista. Por quê? Porque são braços, são tentáculos do síndico que vão ajudar, inclusive, não só nos cumprimentos legais, mas nos cumprimentos de ordem prática que está neste manual. Então é importante que tenha, inclusive, um plano, né? Muitas vezes deste manual, sabe o que nasce nos condomínios? Um plano de manutenção baseado nisso. É aquele checklist que deve ser feito. Então, a partir desse documento, ele é o primeiro, né? Ele é a primeira célula e você pode ter desdobros dentro do condomínio em razão disso. Não, acho importante frisar essa questão da leitura, do entendimento do manual, para, inclusive, facilitar a relação do cliente no direcionamento do que ele tem que fazer, né? A gente, quando compra um carro, tem o manual do carro, compra um eletrodoméstico, tem o manual do eletrodoméstico, você sabe como pode usar, como não pode usar. O apartamento, a casa em si, é a mesma coisa, né? A manutenção preventiva, a revisão, o que tem que ser feito também pode melhorar essa relação entre o cliente e a construtora. Falando sobre essa disponibilidade, sobre essa questão da responsabilização do síndico, que eu acho extremamente importante, e como nós já falamos em outros momentos, né, o mercado todo se profissionaliza, vem se renovando, se reinventando e trazendo mais valor para essas relações, né? Nós temos um episódio no Vida Melhor em Condomínio onde foram abordadas todas as responsabilidades do síndico, né? E uma das grandes responsabilidades do síndico é zelar pelo bem comum, né? Cuidar para que o bem comum esteja preservado. Então, ficar atento aí ao manual do proprietário, as manutenções preventivas, né? Até o acompanhamento com a construtora adequado dos temas que estão sendo discutidos são fundamentais, e uma responsabilidade para esse síndico, né? E esse corpo diretivo que está envolvido na gestão condominial, né? Acho que a gestão condominial ganhou uma proporção nos últimos anos, até pelo tamanho dos condomínios. Antes a gente tinha prédios menores, com poucos equipamentos, pouca área de lazer, né? Agora a gente tem equipamentos gigantes, condomínios que são mini bairros, né? E aí essa gestão condominial, quanto mais profissionalizada, melhor para garantir a vida melhor em condomínio, né? Sem dúvida. A tipologia, né? Nós temos um doutrinador, ele já é falecido, e o Silvio Capanema, e ele disse o seguinte:
as pessoas estão ocupando a propriedade de forma diferente. E o que ele quis dizer com isso? Não só as pessoas hoje estão procurando empreendimentos, porque hoje nós temos vários facilities dentro dos condomínios. E, consequentemente, nós temos responsabilidades técnicas, né, sobre a ótica, às vezes, de engenharia, de arquitetura, mas jurídica também sobre o aspecto tecnológico. Então, hoje, a tipologia, a forma do condomínio, hoje 1/4 da população brasileira, hoje já está constatado, já mora em condomínio. 1/4 da população brasileira. Num mercado em que nós temos 7% do PIB nacional, hoje está envolvendo o setor imobiliário como um todo. 9% dos tributos arrecadados no Brasil, quer dizer, tem a ver com o mercado imobiliário. E 10% de todo o emprego formal gerado também vem do mercado imobiliário. E com isso, Sá, é o que você disse, vem toda essa responsabilidade e essa necessidade da profissionalização da sindicatura. E eu tenho o Márcio, que a gente sempre fala muito, que a gente diz o seguinte, que síndico hoje tem que andar em bando. E o que a gente quer dizer com isso? Síndico hoje tem que estar apoiado em técnicos. A decisão dele vai ser sempre, mas ele tem que tomar uma decisão com base num substrato técnico, seja de qual ordem for. Muito legal. Acho que fica aí o convite para você que não assistiu o nosso episódio sobre a responsabilidade, papéis e responsabilidades do síndico, assistir esse episódio, depois volta aqui e termina de assistir esse, porque a gente ainda tem documento para falar. A gente tem uma aquisição extremamente relevante, né? Envolve-se ordens gigantes de investimento, tanto das incorporadoras na compra dos terrenos, construções de condomínios imensos, mas para cada um é um grande investimento, né? Cada um fazendo a sua aquisição, então é importante conhecer e ter esse letramento jurídico, podemos chamar assim? Nossa, que bonito isso, vou anotar, vou falar numa assembleia, eu tenho uma assembleia hoje à noite, vou falar isso, letramento jurídico, coisa linda. Então, dando sequência aí ao nosso letramento jurídico, vamos falar, a gente começou falando sobre uma matrícula vintenária para saber o passado daquele terreno, para fazer uma aquisição, vamos falar agora sobre matrícula individualizada, quando é que eu saio do meio desse terreno, desse empreendimento e tenho meu registro de imóvel, a minha matrícula. Sabrina, como o doutor Diego usou a analogia do bebê, eu vou falar que quando tem a matrícula individualizada, efetivamente o bebê nasceu, né? Ou o bebê se multiplicou. Então, para falar de uma forma singela, simples, né? Até para não ficar complicando a vida do nosso consumidor, e a gente tem que respeitar, inclusive você bem falou, é a realização do sonho da casa própria, né? Então, receber a matrícula individualizada é sinal que o sonho se consolidou, o sonho virou realidade, né? Ele virou papel. Nós brasileiros, a gente tem um apego com documento e com papel, então o sonho virou realidade, virou um papel. Então, o que significa a matrícula individualizada? Primeiro dizer que todos os imóveis no Brasil têm a obrigatoriedade de estarem registrados no cartório de registro de imóveis, né? O brasileiro adora firma reconhecida, adora documento, mas a gente efetivamente tem essa obrigação de registrar terrenos, empreendimentos e também o apartamento individual, apartamento ou a casa em condomínio, tem que ter a matrícula do imóvel. Então, como ela vem? Ela vem justamente dessa matrícula vintenária que o doutor Diego bem colocou, por isso que é uma construção de documentos, e ao final, quando tudo deu certo, o imóvel, o empreendimento já foi ali construído, vamos fazer a assembleia de instalação do condomínio para a entrega das chaves, o condômino ou adquirente, ele terá a matrícula individualizada, que significa dizer, cada apartamento terá ali a sua certidão de nascimento, a sua descrição do imóvel, o número da unidade, se a vaga dele é privativa ou se a vaga dele é comum, né, fica localizada ali, sujeita a sorteio, vem dizendo quem é o proprietário, se ele fez algum financiamento, também ali vai estar discriminado que aquilo tem ali um gravame em relação à instituição financeira, normalmente com a Caixa Econômica Federal, não estou fazendo propaganda, mas né, aqui é um banco estatal e a gente tem que mencionar, ou algum banco privado, e se houver uma venda posterior, isso também é importante eu até acrescentar, essa matrícula já tem um número individualizado e a cada venda ou a cada acontecimento, teve um divórcio, passou para alguém por conta do inventário, de um falecimento, isso daí vai passar
a constar ali daquela matrícula. O que é importante dizer, inclusive nesse momento de instalação do condomínio e de recebimento do imóvel? Quando você tem a matrícula individualizada, você também vai buscar a individualização do IPTU, então você não vai mais pagar o IPTU em relação ao terreno, mas tão somente em relação à unidade condominial. Espero ter feito clara, porque não, aqui é assunto enjoadinho, né? Imagina, de matrícula. Acho que ficou super claro. Eu acho que a gente pode dizer assim, a matrícula individualizada vem para deixar de falarmos de um empreendimento para falarmos de 1000 lares. Então, cada um com o seu registro, cada um com a sua matrícula. Isso mesmo, e aí a convenção, por isso que é importante ter a convenção registrada ou a convenção nasce antes da própria individualização da matrícula, porque ela vai dar esse norte para que aquele terreno se multiplique e essa convenção vai regrar exatamente o que vai conter ali na descrição daquela certidão de nascimento individual de cada bebezinho que nasceu do bebezão. Gente, ficou acho que mais claro que isso impossível. O nosso cliente e os compradores do mercado, eu acho que essas informações elas estão acessíveis, mas trazidas por uma forma mais palatável, fica tudo muito mais tranquilo, acho que todo mundo fica muito mais seguro. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi ótimo tê-los aqui, uma tranquilidade e uma alegria poder passar essa informação de tanto valor, de uma forma tão leve, tão gostosa, com 2 profissionais tão experimentados pelo mercado. Então eu vou deixar aberto para vocês fazerem as suas considerações finais. Se eu esqueci de algum documento, então, por favor, fiquem à vontade, doutor Diego, doutora Alessandra. Pode ir, as mulheres. Bom, o doutor Diego me deu a honra aqui, né? O doutor Diego, eu faço questão de falar que ele é um irmão, a gente já está a longa data aí num trabalho coletivo e juntos. Eu tenho a agradecer a Cury, né, uma grande empresa. Eu acho que quem trabalha tanto na área imobiliária quanto na área condominial carrega vidas consigo. Então, a gente tem essa responsabilidade. Nós que somos da área jurídica, a gente sabe também da dificuldade que a gente tem, às vezes, de passar alguma mensagem de forma mais clara. Então, ao longo dos anos, a gente vem tentando treinar aí em falar mais claro, em trazer o que é complicado para descomplicar a vida das pessoas na realização do sonho da casa própria. Obrigada, a senhora foi fantástica. Se o seu objetivo era esse, sinta-se com a missão cumprida. Obrigada. Eu queria enaltecer um ponto, a produção do conhecimento para evitar determinados ruídos. E é isso que a Cury está fazendo com esse projeto. É muito legal porque é produzir com vários profissionais este conhecimento para que as pessoas tenham acesso de uma forma palatável, para que não reste dúvida. Eu sempre brinco que o maior detergente é o sol, né? Que deixa a gente... E é isso que vocês estão fazendo, vocês estão trazendo sol para, às vezes, alguma matéria que é um pouco árida, né? Você vê, eu estou falando de uma lei de 64, imagine uma lei de 64, até a forma que ela era escrita na didática legislativa. Então, quer dizer, trazendo profissionais e conectando cada um na sua área, quem só tem a ganhar é o consumidor da Cury. E a gente fica muito feliz em fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo mais uma vez. Acrescentaram muito aqui no nosso conteúdo. E você que ficou aqui até o final, se ficou faltando algum documento, deixa o seu comentário, ouça os nossos podcasts, sugiram temas. Esse foi um tema que foi muito pedido pelos nossos clientes, pelos nossos participantes no canal. Então, acho importante que vocês continuem fazendo essa participação e tenham vocês uma vida melhor em condomínio. É isso que a gente quer. Tchau, tchau.